Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias daquele jeitinho que você gosta nesta terça-feira, dia 25/2/2025. Eu colo aqui agora na parte da tarde para poder te manter atualizado, e nesse vídeo eu quero te falar sobre os pensamentos do Império do Mal, que agora tá achando uma porção de coisa e nós estamos pouco se ferrando para aquilo que o Flamengo acha, porque eles acham que esse jogo não pode ser no Engenhão, porque eles acham que não vai ter segurança no estado do Rio de Janeiro, porque eles acham que o Vasco seria incoerente, porque o Felipe Coutinho subiu também a sua opinião, sendo contra o gramado sintético, mas nesse momento o Vasco tem que achar aquilo que é melhor para ele, e se os caras estão incomodados, é ali que o Vasco tem que ir. Mas segundo informações, olha, o Vasco pode até ceder, e se vocês cederem nessa situação, é claro que nós vamos também cobrar a diretoria, porque chega uma hora, meu irmão, que você tem que botar o pé na mesa. Eu não tava nem aí para onde seria o jogo, eu não tenho essa questão, mas se o Flamengo tá incomodado, tudo que eles não querem, eu quero que façam com eles, tá ligado? Então, meu irmão, vamos aqui seguir, porque ainda vamos falar da briga da 777, juntamente com o Vasco, essa recuperação judicial. Vou trazer aqui o Capelo para poder te esclarecer, você que tá meio aí, né, pegando aí, porra, né, o bonde andando. Cara, vamos aqui trazer um corte muito importante sobre os prós, os contras, os riscos e aquilo que pode favorecer o Vasco nessa recuperação judicial. Vamos falar do anúncio também do Nuno Moreira de forma oficial. O Garrec já tá bidado, só falta o Lloyd chegar e aparecer também aí, rapaz, o Brian Palácio, já falar Brian Paredes, olha, mas enfim, e também tudo que envolve o Vasco da Gama, porque se essa moda pega de você mandar jogador embora, buscando ali, né, fazer de forma unilateral, aonde você não entre em acordo com o jogador, olha, eu teria uma listazinha maravilhosa, vai buscar seus direitos, bom, já tenho dado essa ideia aqui há muito tempo, e parece que isso também faz parte aí do plano da recuperação judicial. Não tem nada a ver aqui comigo, porque o Zé Gabriel já foi o primeiro que o Vasco demitiu assim, e de repente o De Luca pode ser o segundo. Então, depois da vinheta, olha, tem muitas informações, tem muita treta e também tem uma preocupação, porque o Tietê parece que está com uma contusão mais grave do que aparentava. Vamos ver, o Vasco falou, olha, não é nada demais, mas o último que o Vasco falou que não era nada demais, está 8 meses sem jogar, que é o caso aí do Menino Estrela. Então, depois da vinheta, eu volto aqui com muitas informações. Esse vídeo tá gostosinho. Eu te falei, do jeitinho que você gosta. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 104 mil inscritos aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que é meu apoiador, que gosta do meu trabalho aqui, pare tudo aí agora e deixe aquele like, sabendo que ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Uma outra coisa, você que acabou de chegar aqui, olha, ó, quer fazer parte dessa família de 104 mil inscritos? Gostou da forma que nós passamos as notícias do Vasco? Então se inscreva, ative o sininho das notificações, são 2 vídeos por dia, e as nossas lives ali no período entre o café da manhã e o almoço, de 10h30 da manhã a meio-dia, nós estamos aqui. Eu, Amadeu Farol de Alexandria, e Marcelo Carvalho, o Chuchu, fazendo aqui aquela resenha maravilhosa, trazendo informações e também vários debates sobre o dia ou sobre o Vasco da Gama. Agora, sem mais delongas, vamos aqui para a primeira informação do dia, porque o Vasco está disputando com o CSKA a contratação de Rodrigo Vidagrã, que teve ali o seu nome ligado ao grupo Foster Gillett, mas infelizmente
essa negociação pro atleta não aconteceu. Nesse momento ele treina em separado. O valor que o River Plate estava pedindo pelo jogador chegavam a aproximadamente, pelo menos foi o que eles pagaram, 11 milhões de euros, e agora estão querendo um retorno. Vasco já teve fazendo uma investida, segundo o diário Panorama, e colocou 7 milhões de dólares por 80% do passe, ou 5 milhões por 50% do passe, claro, também de dólares. Já o CSKA fez uma proposta de 3,5 milhões de dólares ou euros, que foi rejeitado. O clube espera que, no caso o Vasco ou o CSKA, melhore as suas propostas para, quem sabe, aí negociar o jogador que foi tido como uma das grandes revelações do futebol argentino. Inclusive, ele jogou junto com o Garro. Ele foi para o River Plate e o Garro veio para o Corinthians. O Garro virou jogador. Agora o Villagra, vamos ter que esperar. Bom, para poder continuar falando de jogadores argentinos, Ian Glavinovic teve desabafando, porque ele revelou o que aconteceu. O Vasco tentou contratar o jogador no meio do ano passado, na segunda janela. Aqui nós falamos janela de correção, aí uma frase criada pelo poderoso Paulo Brax, e ele teve dizendo que já estava tudo certo, os papéis já estavam assinados, já tinham enviado ali, no caso, a documentação dele, do contrato, mas o Nils não enviou a sua parte da documentação. Era o último dia da janela, e aí o negócio não foi feito, e o Vasco depois não buscou mais sobre o atleta. Agora vamos falar sobre aqui Vasco e Nike, porque andou circulando algumas informações e o estagiário do Vasco teve esclarecendo que a Nike será fornecedora do material esportivo do Vasco em 2026. O contrato com a Nike já está totalmente definido. A partir de 2026, a marca se tornará a fornecedora oficial de equipamentos do Vasco da Gama. Então, quer dizer, alguns profissionais da imprensa estão dizendo que outras empresas estão tentando fazer contato com o Vasco para negociar. Isso daí parece que não procede. O Vasco já tem um negócio amarrado com a Nike e tudo indica que realmente a Nike será a fornecedora que irá vestir o Vasco ou produzir seus enxovais a partir de 2026. E agora vamos falar aqui sobre essa situação também do Zé Gabriel. Vasco rescinde o contrato de Zé Gabriel de maneira unilateral. Você não sabe o que é isso? Vou ler e vou te explicar. O Vasco decidiu rescindir unilateralmente o contrato de Zé Gabriel, surpreendendo os representantes do jogador, que não esperavam essa ação. Essa medida está relacionada ao pedido de recuperação judicial do clube. Zé Gabriel tem mais de 5 milhões a receber e, com a rescisão, deve buscar a justiça para assegurar esses valores. Se a dívida for incluída no processo de recuperação judicial, ele pode receber um montante menor, já que, em situação assim, é comum que os credores aceitem descontos para facilitar o pagamento. A saída do volante faz parte de uma estratégia do Vasco para ajustar a sua folha salarial e reorganizar suas finanças durante o processo judicial. Essa informação vem lá do Madruga Vascaíno, lá do Rodrigo Silvério, e foi repercutida aqui pela nossa página lá no X. Se você não segue, @NT Vascaíno Molinho, você vai nos encontrar no X e também no Instagram. E segundo meu amigo Marcelo Dib, lá do Corujão Vascaíno, que, cara, vira e mexe tem acertado, apesar da página do cara não ter assim tanta repercussão, tá começando um trabalho agora, mas o Dib tem
muitas informações dentro do Vasco e ele mandou essa daqui, ó, exclusiva. Vasco encaminha a rescisão de contrato do jogador De Luca. Anúncio será feito até quinta-feira. Jogador tem contrato até 31/12/2025. E aí eu já quero logo te fazer uma perguntinha. Esse daí seria mais um jogador que o Vasco iria rescindir de forma unilateral? E se essa moda pega, papito? Quantos jogadores você colocaria nesse pacote, colocaria nessa barca? Bom, eu tenho deixado essa dica direto, manda buscar na justiça um monte de jogador que, mas Léo, você irmão, é meu jeito de torcedor. Aqui quem tá falando agora é o Leonardo torcedor. Pra mim, manda aí mais uma penca, sabe? Uma dúzia também buscar os seus direitos na justiça, porque não tem contribuído em absolutamente nada. Desincha essa folha e vai atrás de jogadores competitivos, porque, pô, meu irmão, também não dá pra ficar encostado no Vasco 2, 3 anos. Pra gente poder tá aqui, ó, corrida contra o tempo para inscrever os reforços. Vasco enfrenta prazo apertado para inscrever seus atacantes, Garré e Nuno Moreira. Inclusive, eu tenho aqui as duas atualizações, tanto do Garré como do Nuno Moreira. Caso queira utilizá-los no Campeonato Carioca, a documentação precisa ser regularizada até quinta-feira para que possam participar dos jogos contra o Flamengo na semifinal e possivelmente na final do torneio. E aí o Vasco foi lá e bidou já o Benjamin Garré. Claro, ele vai ter uma semana para poder treinar. Uma semana não, exagero, né? Deve ter começado seus treinamentos hoje, porque o Vasco ontem folgou. Hoje retornaram visando o jogo de sábado. E daqui a pouco eu vou entrar naquela discussão, porque o Flamengo já quer se meter, e lá o Vene Casagrande deixando ali, sabe, a opinião do Flamengo, como se isso mudasse o preço do dólar na vida do Vasco e do vascaíno, porque, cara, o mando de campo é do Vasco. Já que não pode ser em São Januário, aonde tiver um estádio que comporte meio a meio nos ingressos, é ali que tem que ser, não necessariamente no Maracanã. E toda vez que o Flamengo, a diretoria, o sistema, a Flapress se levantar contra o Vasco, eu vou estar aqui, irmão, para bater de frente como torcedor vascaíno. Mas voltando a falar do Garré, ele hoje deve de iniciar os seus trabalhos juntamente com o Fábio Carille. Vamos ver se ele e esse daqui que foi anunciado hoje conseguem aí participar ou pelo menos ficar no banco de reservas. Mas o mais importante disso tudo é os dois estarem aptos para poder jogar essa partida. E olha só, detalhe aqui, ó, é que o Vasco acertou a contratação do atacante Nuno Moreira até dezembro de 2027. Então são 3 anos de contrato aproximadamente. E dessa forma aqui, não posso deixar o áudio, foi que o Vasco se despediu, foi que o Vasco anunciou, porque o time lá do Casa Pia fez um vídeo parecido se despedindo, e o Vasco fez esse vídeo anunciando. Agora, né, se jogar aí o que jogou lá em Portugal, é claro que será um destaque do Vasco, principalmente no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Bom, se você quiser ver com áudio, corre lá nas nossas redes sociais, mas o Vasco também publicou no seu X. E aqui fotos, né, rapaz, vou te contar, que uniforme, cara, não adianta, qualquer um que veste esse uniforme fica com pinta de jogador. Se jogar a bola, meu irmão, da forma que tá vestido, olha, vai jogar de terno, literalmente. Bom, e eu tô aqui, sabe, no bid, tentando saber se também, no caso, o Nuno Moreira vai estar bidado. Bom, até o momento não tinha sido, tá? Vou até aqui mais uma vez, ó, BMT, ao vivo aqui com vocês, tentar descobrir se já bidou. Não, ainda não. Olha que está uma porção de gente no bid, mas até agora o Nuno Moreira não saiu. Segovinha esse aqui? É, o Segovinha também tá lá bidado lá pelo lado
do Botafogo. Bom, pra gente poder seguir, vamos falar agora de quanto que o Vasco já gastou nessa janela. Esse vídeo saiu lá na Sport TV, nós fizemos um print e trouxemos para vocês, porque com os bônus pode chegar até 55 mil. É claro que a negociação do Lloyd ainda tem que ser confirmada, mas se tudo der certo, os caras desempenharem e chegarem ali, né, a bater as suas metas, o Vasco terá gastado 55 milhões. Até o momento, nessas contratações, já contando com o Lloyd, que ainda não chegou, eu tô torcendo que chegue, Vasco gastou 43,5 milhões. Se lembra quando nós falamos que o Vasco tinha montado uma engenharia financeira para trazer de 3 a 4 jogadores? E tentou também trazer um Neiser, que já eu vou falar, porque o Vasco já meteu o pé da negociação. E aqui está, Vasco retira a proposta de Neiser Villarreal após sumiço do jogador. O atacante colombiano inicialmente se mostrou disposto a aceitar a oferta do Cruz Maltino, mas a postura dele e de seus representantes nos últimos dias esfriou as conversas. O acordo do Vasco com o Milionários era de uma transferência de 2,8 milhões de dólares, 16,1 milhões de reais na cotação atual. Esses seriam os valores fixos em 4 parcelas, mais 700 mil dólares, 4 milhões de reais por metas de desempenho. Então o Vasco entendeu, o jogador sumiu, o Vasco também não quis ficar atrás, aí também enrola aquela falta de profissionalismo, pô, não quer, falar, irmão, nós não queremos, mas deixar de responder, bom, é brincadeira. A única coisa que o Vasco não tem que responder, isso daí deixa com a gente. Estamos aqui para poder comprar o barulho do Vasco. O mando é do Vasco. O estádio comporta público para 50% de ingressos vendidos para o Vasco e 50% do público para o Império do Mal. Como pede o regulamento, a segurança pública tem a obrigação de garantir o espetáculo. O que os caras acham não nos interessa. E se vocês vão começar a chorar, mande áudio. Porque primeiro essa história de São Januário, né? Porque o Vasco é o único time que não pode jogar os seus clássicos regionais no seu estádio. Aí o Flamengo, que não tem estádio, pode jogar no Maracanã quando ele quer. Eu já falei, irmão, não tem problema de jogar no Maracanã, Engenhão, São Januário. Depois que o caroço rola, tudo isso fica para fora de campo. Mas aí o Vasco também tem que se impor, também tem que mostrar a sua força. Porque a informação do Vene Casagrande é a seguinte, Léo, tá gritando por quê? O que o Flamengo pensa sobre a ideia do jogo de sábado ser disputado no Newton Santos? Primeiro, né, cara, eu tô aqui só para responder e para rebater, porque eu tô pouco entendeu? O que o Flamengo pensa. Mas olha só a ideia dos caras. O clube não se manifestou oficialmente, nem deve. Mas apurei o seguinte, a diretoria considera praticamente impossível a PM autorizar esse jogo no estádio, pois é uma partida de alto risco, ou de altíssimo risco. Foi assim que o Vene Casagrande escreveu no seu Twitter. Ainda mais pelo carnaval. Então quer dizer que seguro só é o Maracanã. Ah, não joga na Barreira, que a Barreira é perigosa. E quando tem Flamengo e Botafogo no Newton Santos, como é que fica essa história? Aí passa a ser seguro? Ah, só é de altíssimo risco quando é o Vasco, tem que jogar lá e tirar o Flamengo da zona de conforto? Pois bem, cara, eu não me importava com o local, mas, contudo, depois dessa patifaria aqui, Vasco tem que mandar esse jogo no Engenhão, e o BEP tem que dar segunda. Por que não vai dar? Por que não tem como? Ah, porque é carnaval. Então o culpado, meu irmão, é a Ferg. Muda o dia do jogo. Bota pra sexta-feira, porra. Não tem problema. Agora, um outro ponto. Que os dirigentes falaram pro Vene que eles acham uma incoerência. Porque o Coutinho chegou a se manifestar contra o gramado sintético. Agora,
o interesse do Clube Cruz Maltino é atuar nesse terreno. Ué, quer dizer, se o Coutinho achar bom comer frango e não comer carne, aí todo mundo vai ter que pedir benção? Isso é a opinião dele pessoal, meu irmão. Isso é a opinião dele como jogador profissional. Agora, os interesses do Vasco, cabe ao Vasco defender. E se o Vasco quiser mandar o jogo em Nárnia, se tiver com possibilidade do regulamento, aqui, ó, pra vocês, ó. Aqui, ó. Porque vocês marcam o jogo o dia que vocês querem, quando vocês querem, vocês mudam a data dos jogos, vocês empurram jogos pra outra semana, ao bel prazer. Eu não esqueci da história do Bragantino no campeonato retrasado, que vocês atrasaram o Campeonato Brasileiro. Então aqui mais uma vez, ó. Aqui, ó. E se o Vasco arregar, quem vai ser criticado é o Vasco, porque agora tem que ir até o final. E o BEP tem a obrigação de dar a mesma segurança que daria no Maracanã, porque só mudou a praça. O risco continua sendo o mesmo, porque você está no Rio de Janeiro em uma semifinal entre Vasco e Flamengo em pleno carnaval. E se tiver de dar problema, vai dar problema no Maracanã, vai dar problema no Engenhão. Agora, querer falar de gramado sintético, de incoerência, quem são vocês para falar de incoerência nessa porra? É melhor eu seguir, que eu já perco logo a linha. Para mim poder seguir, uma informação que nos preocupa é que o Tietê tem uma lesão constatada, mas não deve ser dúvida para o jogo contra o Urubu. Tietê foi reavaliado no Vasco e a boa notícia é que a lesão não é séria, mas ele apresenta uma lesão. Ele sofreu um problema no ligamento colateral e será avaliado diária. Rapaz, eu já ouvi essa... Eita! Eu já ouvi esse negócio aí. Quem passou por isso daí foi, se eu não me engano, o Paiê. E também quem passou foi o João Vitor, que ficaram ali quase 2 meses afastados, tá? Se eu não me engano, no caso do Paiê foi quase 3 meses. Então, eu já fico preocupado. Mas nós temos o Paulinho. Se tem um momento, se o Paulinho tiver de substituir, o bom de você ter um banco de reservas à altura é esse. O Paulinho não vem bem, mas esse é o jogo, tá, Paulinho? Que você vira um leão, bota esses caras tudo no bolso, corre igual um louco, seja o nosso motorzinho no meio campo, estilo 2024, porque, meu irmão, às vezes os deuses do futebol também vai lá e dá uma oportunidade para quem tá ali meio desanimado, e seria muito importante para o Paulinho. Eu não vejo um outro substituto pro Tietê que não seja o Paulinho. Agora, esse daqui está sofrendo demais com o calor aqui no Rio de Janeiro, e nós também cantamos essa pedra antes. Cara é suíço, nunca experimentou esse tipo de calor intenso, principalmente aqui no Brasil, nunca jogou no Brasil. E aí fica esse detalhe, como é que vai reagir o Nuno? Porque o cara tá vindo lá de temperaturas baixíssimas. E aqui, meu irmão, olha, se o carioca não aguenta, imagina o português. Mas espero que o Nuno venha se adaptar, consiga suportar esse calor. Depois de março, abril, mentira, não passa não. Aqui é calor o ano todo, papito. E aí vamos ver, né, como é que fica também o Garré. O Garré é argentino, já deve ter o sangue um pouco mais tropical, mas também na Argentina faz um frio da porra. Mas vamos ver como é que esses caras vão reagir. Pra mim poder seguir, aqui, ó, Vasco monta engenharia para pagamento de dívidas com credores. O Vasco aprovou um acordo trabalhista e um plano de recuperação judicial com pagamento de 10 milhões por ano durante 10 anos, começando com 1 ano de carência em 2025. Inclusive, eu vou trazer um corte aqui do Rodrigo Capello, que vai explicar tudo isso que o Vasco pode ter em 2025, para dar aquela respirada. Segundo informações, para um investidor é melhor pegar as dívidas reorganizadas do que da forma que a 77, meu Deus do céu, deixou. Mas vamos lá, a dívida de 228 milhões será reduzida para 89 milhões, resultado de um deságio de 65%. O clube pagava 50 milhões anuais. Após o acordo, terá um aumento progressivo nas parcelas de 5 milhões em 2026, 10 milhões em 2027 e 12 milhões em 2028. Os juros cairão de 15% para 6 ou 7% ao ano. A dívida total do clube é de 1,4 bilhões. Engraçado, hein, rapaz? Olha, aqui eu chego gaguejo, eu fico nervoso.
Vasco vendeu sua SAF por 700 milhões, os caras tinham 700 milhões de dívida para pagar. Os caras dobraram em menos de 2 anos para 1 bilhão e 400. E tinha gente que queria que ficasse na mão da 777. Agora eu vou trazer aqui o Rodrigo Capello, porque ele vai explicar de uma forma um pouco mais didática para você poder entender os prós e os contras, os riscos e aquilo que pode acontecer nessa recuperação judicial. Acho que o grande detalhe é que nunca nenhum clube que entrou numa recuperação judicial decretou falência, e isso é um ponto positivo. Vamos ouvir. E agora começa uma jornada que é uma jornada difícil, delicada, crítica, mas que pode solucionar a dívida do Vasco, porque esse é um processo cujo objetivo é baixar muito a dívida, né? Geralmente o que se busca ali é um desconto de 80%, 85%, isso vai variar muito, eu estou dando aqui só uma base para a gente ter uma ideia de como funciona um processo como esse, e o restante dessa dívida que ficar a pagar, ter ali um prazo bastante alongado, papo de 10 anos, algo do tipo. Então, o Vasco, com esse processo de recuperação judicial, mira esse cenário. Enquanto isso não acontece, né, as próximas etapas são, agora acontece o pedido, a Justiça tem que homologar. Assim que homologa isso, né, então começa ali o prazo para renegociação com os credores, o Vasco já tem um benefício também de não ter a execução de todas as suas dívidas que estão penduradas. Então, o Vasco também vai ter um respiro no curtíssimo prazo. Em que isso mexe na questão da SAF? O Vasco ainda está em busca de parceiros para substituir a 777, né? A recuperação judicial interfere nesse processo? Ela interfere porque se esse processo funcionar, né, e em todos os outros clubes que ela foi feita funcionou, né, Cruzeiro, Curitiba, ela baixa muito a dívida, ela alonga o perfil, ela facilita essa busca por investidores. Porque, imagina, do ponto de vista de quem está comprando, você vai comprar um clube que hoje, de acordo com o Vasco, tem 1,4 bilhão em dívida, é muita dívida para você lidar. Quando você assume, se essa dívida for muito reduzida, é mais fácil de comprar. Se essa dívida estiver alongada ao longo do tempo, já negociada, já com as condições de pagamento estabelecidas, é muito mais fácil para você sentar à mesa com o investidor para conseguir negociar essa SAF, que é o que o Vasco está fazendo desde que retomou, ainda em caráter provisório, mas já há quase um ano, o controle da SAF. Então, a negociação com esses credores via recuperação judicial, ela anda em paralelo com essa negociação comercial que está acontecendo da SAF para revender para um novo investidor, que não a 777 Partners. Então, tem toda a relação, um assunto com o outro, Barreto. Mas eu te pergunto especificamente no futebol, qual é a parte ruim de uma recuperação judicial? Como é que funciona essa negociação, né? O clube vai apresentar uma proposta de pagamento. Então, digamos que seja assim, grosseiramente, ela é mais complicada do que isso, mas grosseiramente, 80% de desconto e os outros 20% vai se pagar ao longo dos próximos 10 anos. Os credores, eles vão aceitar ou rejeitar. Se os credores rejeitarem, quem está propondo, ou seja, a SAF e o clube, entram em um processo de falência. Então, a negativa, ela é muito dramática. Só que quem é que vai dizer não e vai causar a falência de um clube de futebol, como o Vasco, um clube popular, né, que vai envolver também uma reação de torcida organizada, de uma série de outros players, né? Enfim, é um processo muito complicado, né? Quem está negociando contra um clube de futebol está numa posição muito difícil. Então, não é por acaso que todas as negociações em recuperação judicial terminaram com um acordo, né? No Cruzeiro, no Curitiba, fora do Brasil, a Espanha passou por um monte de processos de recuperação judicial e eu não tenho notícia de um clube que entrou numa falência. Em todos esses casos, a recuperação foi aceita. E os credores saíram com um valor muito mais baixo do que eles tinham para receber. Então, a parte que sai prejudicada é quem está negociando contra o clube. Agora, minha pergunta é sobre o que pode dar errado. Você está falando aí que normalmente dá certo. Mas um clube que entra em recuperação judicial assume também compromissos, responsabilidades. Se elas não forem cumpridas, qual é o pior cenário possível? Aí vem o problema. Você está assumindo um compromisso com a mediação da justiça, Barreto. Você tem que cumprir aquele compromisso, senão você vai violar o acordo e ele vai ser desfeito. E aí você entra num cenário bastante grave que pode acarretar a falência. E por falência, entenda, fechar as portas e vender todos os ativos, encerrar as atividades, né? É assim, a recuperação judicial ela é o último item, a última etapa antes de fechar as portas. Essa é a gravidade da coisa. A recuperação judicial está substituindo uma outra negociação que foi feita via regime centralizado de execuções. Lembra do RCE? Que é um instrumento que veio com a lei da SAF. Isso foi uma bosta que o governo fez. Tem que repassar 20% das suas receitas mensalmente para pagar essa dívida, mas esse instrumento que veio com a lei da SAF claramente não funcionou, porque com os juros do Brasil assim, a dívida continuou aumentando e o caixa do Vasco foi sendo sangrado, então a recuperação judicial acabou realmente sendo agora a última ferramenta à disposição para que o clube conseguisse dar jeito nessa dívida. E pensando para além da questão da venda da SAF, pensando para esse ano, para o momento imediato, antes mesmo de uma eventual venda da SAF, aumenta o poderio financeiro, aumenta a capacidade de investimento do Vasco imediatamente para, por exemplo, reforços na segunda janela do ano que vai ser no meio da temporada agora? Aumentar o poderio financeiro é uma frase um pouco otimista demais, Thales, mas reduz um pouco a sangria, né? Porque se você tem um clube que tem que dedicar 20% das suas receitas para pagar o RCE, isso já não precisa mais ser feito. E tem um clube que tem execuções que estão chegando de credores, que está o tempo inteiro tendo que lidar com essas cobranças, e a partir do momento que o pedido é homologado pela Justiça, tudo isso é suspenso,
ele vai ter que lidar só com a sua receita e despesa sem ter que se preocupar com as dívidas provisoriamente, até que a negociação da recuperação judicial termine, o Vasco respira. Então, o Vasco, em 2025, né, tem um prazo teórico de 6 meses para que essa negociação aconteça, mas a gente sabe por outros processos que mesmo que passe de 6 meses, essa suspensão das execuções continua além disso. Isso acontece mesmo fora do futebol. Então, o Vasco, em 2025, tende a respirar com esse processo de recuperação judicial graças a essa suspensão das execuções. Então, isso vai liberar que o clube consiga pagar os seus salários, pagar os seus direitos de imagem, fazer algum investimento na contratação de jogadores, manter uma certa competitividade na parte financeira, né? Tirando toda a parte esportiva, que tem que acertar também, a parte financeira vai respirar com esse processo de recuperação judicial, sim. Bom, se tem uma coisa que o torcedor pode buscar para poder ter confiança nessa recuperação judicial, é que por onde ela passou, pelo menos, os clubes conseguiram passar ileso e ninguém decretou falência. Mas você acha que a Servin está parada? Não está não. 777 corre atrás para tentar adiar recuperação judicial do Vasco. A 777 Partners solicita uma medida cautelar para proteger o processo de recuperação judicial. Os investidores americanos desejam que o pedido apresentado pelo clube seja analisado somente após a decisão sobre a liminar que excluiu a holding da SAF. A audiência referente à liminar está agendada para o dia 12 de março. Se o Vasco também não fica parado, está buscando saber quem é que manda hoje na 777. Em resposta a 777, o Vasco solicitou à Justiça que se encontrem quem responde pela holding no momento. O Vasco alega que a preocupação ortogada pela 777 no presente recurso não foi assinada pelos sócios, ali, né, os dois bonecos, Steve Pasco e também aqui o Josh. Rapaz, aí para poder seguir, mas pela assessoria financeira que se encontra na gestão dos seus ativos. Aí tá falando ali do Kenneth King. Rapaz, eu vou te falar, enquanto isso, o Vasco vive, sabe, esse furdunço todo, não consegue vender a sua SAF e aí busca uma recuperação judicial. Mas se falando de campo, existem também outras batalhas, porque já estão dizendo, enquanto eu gravo esse vídeo, de repente a informação fica até velha, tá? Que o Vasco teria que brigar pelo Engenhão, porque está acontecendo uma reunião agora, e teve até o Fábio Azevedo falando lá em suas redes sociais, que não duvida que esses dois jogos possam acontecer sim no Maracanã. E aí mostra mais uma vez a força da nossa diretoria, quando tem que botar o pé na porta, botar na mesa, para poder se impor, porque se o Vasco tem direito ao mando de campo, o Vasco teria que ir até o final, ainda mais se incomoda os caras, porque aí tiraria, bom, esses patifes da zona de conforto. E vamos esperar, porque também hoje, enquanto você vê esse vídeo, de repente já até saiu o bid lá do Nuno Moreira e o Lodge já pode até estar chegando. Inclusive, tem que regularizar essa rapaziada até quinta-feira, se é que o Vasco tem pretensões de colocar esses caras para poderem jogar, pelo menos o segundo jogo da semifinal e também possivelmente as finais do Campeonato Carioca. Bom, lembrando que esse vídeo eu acabei de gravar às 4h40 da tarde desta... Rapaz, agora eu fiquei perdido, desta terça-feira. Tô aqui, né, se é terça ou se é quarta. Cara, tu grava tanto vídeo que às vezes, olha... mas estamos aqui no dia 25/2, beleza? Deixe seu comentário sobre tudo que vocês ouviram e olha só, se essa moda aí pegar, né, de fazer essas rescisões sem ter acordo com os jogadores, olha, eu teria uma lista aí para poder indicar, mas deixa a sua listinha negra aqui também. Tô metendo o meu pé, amanhã de manhã, bem cedinho eu volto e depois às 10h30 da manhã, juntamente com o Chuchuzito, Marcelo Carvalho e o nosso farol de Alexandria, Amadeu. Deixou de ser luz de LED. Bateu aqui, é a 8ª maravilha do mundo antigo, porque o Amadeu também não é novinho, né, galera? Vamos e viemos. Alô, velho, tamo junto, um abraço. Fui, galera.